Prezados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Está chegando a hora de ir embora. E essa igreja já faz parte da nossa vida, da nossa história. Eu quero saudar, quero agradecer, os meus anfitriões, o presbítero Jorge, a Adriana. Quero agradecer a confiança do pastor Jean, do pastor Wallace, em nos emprestar o púlpito para poder ministrar aqui essa igreja tão bonita. O Jorge tem razão, ele me cutucou ali e falou: olha quanta gente bonita. Como tem gente bonita. Aliás, dizia na época de Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E muita gente pode pensar, pode vir alguma coisa boa de São Bento do Una? Eu falei, pode. E o melhor veio para mim, E a minha mulher nasceu em São Bento do Una. Eu não vim aqui buscar ela, na verdade, ela que foi atrás de mim, lá no Rio, E achou também um bonitão. O melhor que o Rio podia dar para ela está aqui, em loco. E aqueles que me conheceram ano passado, não puderam vir ontem, hoje pela manhã, e ainda não viu o avião que Deus me deu, Eu vou lhes apresentar agora. O apelido dela de infância é Maninha. Então ela é conhecida internacionalmente como Maninha, tá bem? Então eu vou pedir para a Maninha ficar de pé. Ela está ali, ó. Olha que coisa linda. Antes que você peque, eu vou dizer, ela não é minha filha, ela é minha mulher, e eu não sou pedófilo. É que ela não envelheceu, só eu. Eu cuidei bem dela e está aí. Eu também quero apresentar, aliás, muitos aqui já conhecem, mas nós tivemos na sexta-feira, na casa dos primos de Maninha, que são meus primos no coração, E eles vieram, nós convidamos, eles vieram hoje. Eu quero apresentar o Marco, a Cida, o Marquinho e a sua noiva, a Débora. Os quatro também, prova que são da família. Fiquem de pé, por favor. O Marco é presbítero na segunda igreja de Garanhuns. E também é conhecido de vários aqui. E mas se eu tivesse perguntado a Anice, Anice? E aí, eu estava pensando, Maninha, como é que nós vamos achar o Marco e a Cida? Vamos dar um jeito. E foi muito fácil, mais fácil que eu pensava. Se eu soubesse, entrava na cidade, Marco e Cida, qualquer um sabia. Mas conversando com a Anice, eu e Wilson, são amigos, e nos deram o telefone e tal, estivemos lá, e foi mesmo muito bom. Mas interessante é que a Maninha descobriu outra primaiada aqui. Mas como ela achamos o primo dela? E eu vim atrás de primo rico, só achei primo pobre. Desculpa, Marco. Você é rico da graça, Apesar de morar numa casa muito bonita. Mas aí ontem, Deus é bom, Achei uma prima rica dela. A mulher do Ronaldinho. Cadê ela? Está aí, o Ronaldinho? O Ronaldinho não está aí, não? Foi arrebatado os dois. Aí eu descobri que ela tem o mesmo sobrenome de Maninha. E aí o outro irmão, esse aqui, falou assim, rapaz, ela é muito rica. 10 milhões de gado ela tem só na parte de baixo da fazenda, Sem falar a parte do alto. E o primo lá falou que São Bento produz 8 milhões de ovos por dia. E eu descobri que desses 8, 6 milhões são dela. Achei a prima rica. Agora está difícil ela dar oferta missionária para nós lá em Portugal. Mas olha, irmãos, é só para dizer que nós estamos muito felizes. A minha mulher está sorrindo. Ela está feliz, ela ri muito, Meus anfitriões sabem disso. E foi muito bom conhecer, Muita gente de São Bento do Una, aqui de Garanhuns, que é tão perto. E nós voltamos com o coração assim alegre. E Deus nos surpreende. Eu confesso aos irmãos que eu não criei expectativas. Mas Ele nos surpreende. Nos surpreendeu ontem à noite, com a palavra hoje de manhã. E ontem, graças ao George, eu fiquei muito emocionado. Eu tive a honra, eu tive o privilégio de conhecer a primeira igreja presbiteriana do Nordeste brasileiro. Eu estive na igreja presbiteriana de Canhotinho. E tive a honra do pastor Emanuel levar-nos pessoalmente, nós três, e nos darmos uma aula de história. Eu já sabia alguma coisa de George Butler quando eu vim o ano passado. Não sabia nada até vir ano passado. E fiquei encantado com a história. Mas ontem, ouvindo os feitos e mais detalhes da vida de George Butler,
eu me senti pequenininho. Falei, meu Deus, eu também sou missionário. Eu não chego aos pés de George Butler. Que privilégio vocês têm de ter um homem desse na vossa história. Honrem a sua história. O povo que honra a sua história, ele é um povo abençoado, ele é um povo feliz. Honrem a memória de George Butler. O pastor, sem querer, né, falou, né, Jorge? Que agora é maio, né? Aí ele falou assim, olha, Jorge, em maio vamos comemorar a morte, 100 anos de que o George Butler morreu. Aí ele corrigiu, comemora não, nós vamos celebrar. Você não comemora a morte de ninguém, né? Mas faz esse ano, 100 anos da morte de George Butler. E vocês honrem a igreja de Canhotinho na celebração, que eu não sei como vai ser, quando vai ser, por certo vocês saberão, não é? E eu fiquei mesmo muito feliz. Eu sou apaixonado por história, apesar de ser um homem de formação das ciências exatas, mas fiquei mesmo feliz demais em conhecer tudo isso. Então foi um presente de Deus, que eu e a minha mulher recebemos. Muito obrigado a cada abraço, cada carinho, né? Como diz lá o pessoal de Natal, cada cheiro que ganhamos, foi mesmo muito bom, não é? Muito obrigado. Quem esteve sábado à noite aqui, faz assim com a mão, né? Um bom número. Quem esteve hoje de manhã aqui na igreja, faz assim com a mão, já melhorou o número. Quem me assistiu na escola dominical, faz assim, que bênção, né? Então você que não esteve ontem à noite por um impedimento compreensível, se você quiser, a conferência que eu dei ontem tem um livreto que acompanha, baratérrimo. Jeová, não é Israel, estará lá fora depois do culto. E se você quiser levar e adquirir, pegue com Jeová, tá? Se quiser pagar, paga. Se não quiser pagar, não tem problema. E também tenho ainda alguns livros, né, Jeová? Do meu primeiro livro. E esses são os últimos, porque essa semana sai da gráfica, a segunda edição, uma edição especial, que eu homenageio nessa edição uma pessoa muito especial aqui de Garanhuns. Então, quando você tiver a oportunidade de ter meu segundo livro, que vem com as correções, você vai achar alguns erros de impressão nesse, todo corrigido, e ele vem com um apêndice, que eu agradeço muito, um membro aqui muito querido de Garanhuns, mas você só vai descobrir quando ler o livro, ou tiver o segundo livro na mão. Ele vem com um apêndice a mais. Eu quero saudar a todos que estão assistindo o culto pela internet. Hoje de manhã, hoje eu recebi já mensagens de pessoas, aliás, eu vou dizer, né? Talvez ela esteja vendo de novo. A irmã Ninhas, esposa do pastor Edson Dantas, me escreveu, mandou um WhatsApp a falar, a comentar sobre o culto. E eu fiquei muito honrado. Ela assistiu ao vivo, em direto, o culto, e fez questão de me mandar uma mensagem. E eu sei que muitas pessoas estão nos vendo. Lá em Portugal, meus filhos, né, aqueles que estão nos vendo, porque lá já são 11 da noite, em Portugal. Mas, nossa saudade, meu beijo, meus netos, cuidem deles. Os meus irmãos em Portugal, a minha igreja em Portugal, obrigado por vocês entenderem e permitirem eu estar aqui. Deus vos abençoe. Os irmãos queridos de São Paulo e do Rio que estão me vendo, Deus também abençoe cada um de vocês. E você, muito especialmente, talvez o Sérgio esteja vendo o culto, né? A Carla está numa UTI, talvez não. Mas eu soube lá em Recife do acidente. Eu não me lembro deles. Possivelmente eles me conheceram ano passado. E eu fiquei muito abalado também. Imagino vocês, como igreja. Se o Sérgio estiver me vendo, ou quem estiver com o Sérgio, manda meu abraço, meu carinho e as nossas orações. Estaremos orando, Sérgio e Carla, por você também, eu e Maninha. E Deus console o coração de todos que estão sofrendo por conta dessa tragédia, desse drástico acidente. E eu não sei se a minha querida Raquel, né, consegue colocar o último slide de qualquer uma das palestras no final, para divulgarmos o nosso canal no YouTube e o nosso site. Não é? Se você se inscrever e assistir o nosso canal no YouTube toda semana,
postamos um vídeo só falando sobre família. Uma mensagem especial para a família. Então, se inscreva lá. Precisamos espalhar esse encorajamento, essa bênção para todas as famílias de língua portuguesa no mundo. Nós temos uma ferramenta. E quanto mais pessoas inscritas tiverem, mais o YouTube processa e nos ajuda a divulgar mais. Entendem? Quanto mais likes, quanto mais inscrições, nós conseguiremos alcançar e levar essa mensagem. Está aí, ó. Se você quiser anotar, o nosso canal Fortalece Famílias Sidney Menezes e o nosso site fortalecefamilias.com.br. Inclusive, já vai entrar lá fotos aqui da Quarta Igreja, na nossa passagem por aqui no site. E prestigie o nosso canal, você está nos ajudando, está indo conosco para lutar pela família. Não é? Ok? Obrigado, Raquel, você é linda. Vamos à palavra de Deus. Pesa sobre meus ombros uma responsabilidade imensa, que eu continuo aqui todo arrepiado, tremendo, para poder vos trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. E por isso que eu sei, eu agradeço a confiança do pastor Jean, pastor Wallace está aqui. E também, diante do meu Deus, a responsabilidade, a honra de ser boca de Deus. Eu quero, humildemente, nessa noite, espero ter sido hoje de manhã, ontem, boca de Deus. Eu quero que Deus fale através da minha boca. Minha boca é imperfeita, um instrumento não é ainda tanto para ser tratado e aperfeiçoado, mas eu não entendo como Deus me ama tanto. Eu não entendo como Deus me deu o privilégio de ser pastor, a honra de ser missionário. Antes de ser missionário, quando eu me apaixonei por missões, eu tinha tanta admiração por missionário. Você não vai acreditar, talvez, mas eu tinha tanta admiração, que eu achava que quando o missionário chegasse, tinha que botar tapete vermelho para ele passar, contratar banda para receber, dar o melhor. E eu tinha vontade de beijar os pés do missionário. Tinha. Tanta admiração. Então não passava pela minha cabeça ser missionário, porque eu não era digno de sê-lo. Mas o meu Deus é doido. Ele é doido. E ele diz lá na palavra que ele escolheu os fracos para confundir os fortes. Os loucos para confundir os sábios. Os que não são para confundir os que são. É a única explicação que eu tenho para ele ter me dado esse privilégio. Eu tenho um privilégio de poder. E foi duro. Eu sou oficial superior da Marinha Brasileira. Prometi defender a minha pátria com o sacrifício da própria vida. E eu não estava brincando quando eu abati a espada e fiz esse juramento diante da bandeira. Deixar o meu país que eu amo para ir levar o evangelho para outro lugar. Deixar a cidade minha que eu amo, o Rio de Janeiro, para ir para outro lugar. E aí eu pedi a Deus, Senhor, já que é assim, eu vou obedecer. Vou deixar tudo, e deixamos tudo. A igreja que eu fundei, amigos, ovelhas, pessoas especiais, parentes, e fomos. Mas eu falei para Deus, Deus, eu vou. Mas tu tem que colocar no meu coração amor para aquele povo e aquela terra. E criar raízes minhas. Porque eu vou queimar as caravelas. O que significa queimar as caravelas? General Cortés, espanhol, quando foi para o México, colonizar o México, foram muitas caravelas, uma esquadra grande, muito material, até cavalo levou. Desembarcou tudo para começar um novo mundo, uma nova história no México. Depois estava tudo em terra, ele mandou alguns homens de confiança dele no barco a remo e incendiou todas as caravelas que levaram eles. Porque não tinha volta. Eles foram para recomeçar a vida naquele país. Então, eu incendiei as caravelas. Se Deus quiser que eu volte, Ele vai ter que me convencer. E Ele vai ter que fazer outra caravela.
Então nós fomos, e hoje, nós amamos aquele país. Eu amo a história daquele país. Amo os portugueses. E as raízes que eu pedi a ele para criar, foi muito simples. Minha filha casou com um português, e nós temos 4 netos portugueses. Então estamos fincados lá, né? Na cultura, na história. E hoje, depois de 16 anos, nós temos a cidadania portuguesa. Nós somos luso-brasileiro. Jamais deixaria de ser brasileiro. Mas é possível ter as 2 nacionalidades. Então nós temos. Deus faz assim, quando eu quero obedecer. E essa minha introdução tem a ver com a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite. Então, se vocês puderem acompanhar a leitura que farei de Mateus no capítulo 5, verso 13 a 16, no Sermão da Montanha, um texto muitíssimo conhecido, Mateus 5, 13 a 16. E eu percebi hoje à tarde, descansando na casa do George, que é uma continuação. Eu não planejei isso. O que eu vou falar hoje à noite é a continuação de tudo que falei de ontem até hoje. Você que teve de manhã, você lembra do que eu falei? Lembra do que Deus falou, aliás? Não é? Eu só dou o que eu tenho. O que eu tenho para dar? Era o título da mensagem. Eu só posso dar o que eu tenho. O título da mensagem de hoje é a luz do mundo. Luz do mundo. E nós vamos continuar a falar daquilo que começamos de manhã. E numa outra oportunidade, se vocês não fartarem de mim e me convidarem a voltar, voltarei com maior alegria. Só que dessa vez eu vou ficar em São Bento do Una. Prometi aos primos que vamos ficar lá. Jorge, tua casa é chique, não é? A tua comida é maravilhosa, viu, Adriana? Mas na próxima, nós vamos ficar lá em São Bento, né, querida? Na casa do Marco e da Cida, né? Agora, eu espero que também ele não... A casa dele é muito bonita também. É pobre, mas a casa é muito bonita, né? A comida deles também é muito boa, né? Eu espero que esteja aqui no mesmo nível da Adriana, né? Diz assim a palavra de Deus: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Glorifiquem o Pai de vocês. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra. Eu já falei muito contigo, bastante, sobre essa noite. E tu sabes, Senhor, que de mim eu não tenho nada para compartilhar. Eu não tenho conhecimentos, eu não tenho capacitação, eloquência suficiente para expor a profundidade e a beleza da tua palavra. E a coragem que eu tenho, a ousadia que tenho de estar nesse púlpito, porque eu estou escondido atrás da cruz de Cristo. Mas se o teu Espírito Santo não estiver em mim, e não falar através de mim, e não falar para mim, eu não quero abrir a minha boca. Mas eu quero te obedecer. E quero ser fiel àquilo que tu ensina, àquilo que tu nos manda falar. Nessa noite eu quero ser profeta teu, para transmitir a tua palavra. Eu oro para que o Senhor prepare o coração dos meus irmãos, de todos que aqui vieram, e em especial o meu, para que a palavra, ela cause efeito em cada coração. Não deixa ninguém sair daqui da mesma forma que entrou. E se ele não entender e ficar indiferente, Pai,
faz perder o sono, para que ele pense, rumine e medite na palavra e nos desafios que tu vai fazer nessa noite. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo aqui no Sermão da Montanha, logo a seguir as bem-aventuranças, né? É a primeira mensagem no sermão, no discurso mais extraordinário escrito em todas as línguas, em todos os tempos. Quantos ateus, quantos filósofos, quantos mestres se debruçam sobre o Sermão da Montanha para extrair a beleza e a profundidade, a riqueza que tem esse sermão. Senhor Jesus, quando ali naquele monte, ele começa a proferir o sermão, ele começa com as bem-aventuranças, que já é algo extraordinário. E logo a seguir, ele vem com a primeiro ensinamento, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Da outra vez que eu estive aqui, eu tenho certeza que eu falei. Charles Spurgeon diz que todo cristão, né, que todo cristão, ou é um missionário, ou é um impostor. Todo cristão é um missionário. Eu quero acrescentar e dizer que todo cristão é um profeta. O profeta não é aquele pentecostal que fica entregando recadinho de Deus. Não. O significado teológico do profeta na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo, é aquele que entrega a palavra de Deus. Por isso que eu orei, que eu quero ser profeta nessa noite. Eu não trouxe nenhuma revelação, nenhum recadinho, creio dado por Deus, de verdade. Mas eu quero ser profeta como aquele que anuncia a palavra de Deus. E a tarefa de ir, vídeo lá a grande comissão, a tarefa de anunciar, de pregar a palavra de Deus, não é exclusiva do pastor e do missionário. Ela é de todo cristão. E o missionário, somos, eu e Maninha somos, com muita honra, como eu já falei. Mas você é meu colega missionário, deveria ser pelo menos. O missionário, a diferença minha e da Maninha para você, que Deus nos chamou para atravessar o oceano. Mas Deus te chamou para atravessar a rua, atravessar a porta da tua casa. Deus te chamou para um campo missionário que pode ser aqui em Jerusalém. Jerusalém dessa igreja é Garanhuns. A Judeia dessa igreja é o estado de Pernambuco. A Samaria dessa igreja é o restante do Brasil. E eu sei que vocês fazem trabalho no sertão. E os confins da terra é tudo além das fronteiras do Brasil. Então Deus te chamou para ser missionário, pelo menos em Jerusalém. Profeta e missionário, que honra. Deus conta comigo, conta contigo, para que as pessoas conheçam esse Deus. Mas eu quero agora começar a dissertar contigo, para você pensar comigo sobre na criação. Por que Deus fez o homem? Aliás, para que Deus fez o homem? Deus é um ser, é uma pessoa sim, mas ele tem ego para ser massageado e criar um ser que mostre, revele que ele é o tal. Não. E mesmo com a presciência dele, sabedor de que o homem cairia no pecado, ele continuou num projeto dele de fazer o homem. Mas ele criou o homem com um propósito. O Deus criou o homem, e o texto fala aqui, e eu repeti, Deus nos fez para, através da minha existência, da minha vida, glorificar a Ele, Deus. Eu fui feito para glorificar a Deus. Mas a pergunta é, Sidney, como é que eu glorifico a Deus? João no capítulo 15, o Senhor Jesus, quando fala lá da videira verdadeira, né, ele diz que Deus é glorificado quando damos muitos frutos. Nisto é glorificado o Pai, quando vocês dão muitos frutos. Então eu fui feito como uma videira para dar muitos frutos. Não é dar fruto no singular,
frutos com abundância, no plural. Aí eu glorifico a Deus. Mas que fruto é esse? Ora, nós vivemos no mundo e Deus sabia que esse mundo cairia, a queda viria, e esse mundo se transformaria no mundo espiritual em trevas. Esse mundo jaz no maligno, ele está em trevas. Basta ver tudo que tomamos conhecimento das coisas loucas, absurdas, que chegam até nós. Por exemplo, eu falo num dos meus vídeos que eu não tenho muita paranoia com a teoria da conspiração. Mas tem uma conspiração que eu sei que é verdade. É a conspiração de destruir a família. E quem está por trás dessa conspiração de atacar a família não são princípios ideológicos, não. Quem está por trás até da ideologia ou de valores para destruir a família é o diabo, é o maligno. Há uma teoria da conspiração, sim, para nos destruir. E para tal, ele tem usado a ideologia, a filosofia, princípios, culturas, as mais diversas formas para destruir aquilo que é a menina dos olhos de Deus, a família. Mas nessa noite eu não vou falar sobre família. Eu quero falar para você, como indivíduo. Deus nos fez para glorificá-lo. Deus nos fez e criou. Ele tem em nós, tem em mim, tem em você uma expectativa. A pergunta é: eu tenho correspondido à expectativa que Deus tem em mim? Eu conheço, descobri qual é o propósito para o qual Deus me fez, porque foi Ele que me fez. Você não é obra do acaso. Você não é resultado do momento de amor do teu pai e da tua mãe. Você não é fruto do espermatozoide mais nadador, mais rápido, mais esperto, que encontrou o caminho e chegou lá e pimba, você nasceu. Não. Juntou-se o Criador, o Todo-Poderoso, com o homem e a mulher, escolheu um para que você existisse. Você foi planejado por Deus na eternidade. Agora, nesse planejamento, Deus criou uma expectativa. Ele tem um projeto para você. Ele tem um plano para a tua vida. E a Bíblia diz que esse plano é bom, é agradável e é perfeito. Mas o homem insiste em dar as costas para esse Deus e desprezar esse plano e dizer: eu faço meu plano. E quanto mais o homem cresce, mais o conhecimento adquire, mais tecnologia se descobre e eu usufruo dela, mais eu dou as costas a Deus e vou me fazendo autossuficiente. E esse é um grande pecado do homem, ser autossuficiente. Eu me basto sozinho. E essa é a maior mentira, a maior tolice do homem. Achar que sozinho ele se supre, sozinho ele conquista. Não. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todas as minhas habilidades, todos nós aqui temos, elas foram graciosamente dadas por Deus, com um propósito. Eu tive o privilégio, nessa semana que passou, estava em Recife, e na quinta-feira passada, não essa agora que eu cheguei aqui, mas na anterior, convidado pelo pastor Edson, que é muito amigo nosso, pastor Edson Dantas. Aliás, eu falei com ele: pastor, o senhor vai pregar lá antes de mim. Que covardia, a minha responsabilidade só aumenta. Final de semana, Edson Dantas, no outro, né, Sidney Menezes. Edson Dantas, vem Sidney Menezes pregar. Pastor, tem misericórdia, não vai não. Mas ele veio, né? E o pastor Edson Dantas convidou-me para falar para os alunos do Colégio Agnes. E eu tive uma experiência, eu e minha mulher, extraordinária. Eu falei para todos os alunos, em 5 capelanias. E eu pude falar para eles isso, parte do que eu vou falar agora. Deus nos fez com um propósito. E o propósito que Ele nos fez em glorificar o mundo vai ser glorificado quando eu der o fruto para o qual Ele me programou, que ele planejou, que é eu iluminar o mundo, eu levar luz para esse mundo.
O que a luz faz? Ilumina, claro. Alô? Mas o que a luz faz? A luz afugenta as trevas. Na batalha entre luz e trevas, quem prevalece? Luz sempre prevalece. Assim como a morte e a vida, a morte prevalece. A morte prevalece porque mesmo que a ciência prolongue, não é, a expectativa de vida do homem, a morte é inevitável. Nós somos previamente derrotados pela morte. Mas na luz e treva, a luz prevalece. A luz afugenta as trevas. E as trevas simbolizam, não é, o desconhecimento. As trevas simbolizam os valores. As trevas simbolizam e todos os males que nós vemos na humanidade. Aí Deus me faz existir para eu afugentar essas trevas. Ele quer me usar para trazer luz ao mundo. E esse conceito estou desenvolvendo e Deus fala-me muito sobre essa ideia. E eu falei aqui alguma coisa, não sei se foi ontem ou hoje. Deus quer me usar, quer te usar para mudar o mundo. Sidney, quem sou eu? Eu tenho eu já li algumas biografias, e agora lá em Portugal eu não continuei, não trouxe, porque eu tenho muito livro para levar de volta, eu não podia trazer livro para cá. Mas eu estou lendo, comecei a ler a biografia de Mahatma Gandhi. Um grande líder que impactou a história da Índia. E na libertação da Índia, do Império Britânico, ele foi fundamental. Um dos líderes mundiais que eu mais admiro foi o pastor Martin Luther King Jr. Também já li a biografia dele. Esse é meu preferido. Deus usou para mudar a história dos Estados Unidos, a segregação racial e tanta coisa Deus usou através desse homem de Deus. Mandela, apesar do histórico dele de terrorismo e depois o exemplo dele, não é? E o governo dele, o apartheid acabou na África do Sul, mudou a história da África do Sul. Quanto mais poderíamos citar? No mundo, o impacto de Billy Graham na vida do mundo. Um homem que orava pelos presidentes americanos. Um homem que é referência. Morreu com 100 anos, mais de 100 anos. E deixou um legado extraordinário. Você pode ser um desses. Mudar a história daqui de Garanhuns, de Pernambuco, do Brasil, pode ser. Mas Deus quer te usar para não tanto em termos de fama, mas Ele quer que você contribua para mudar o mundo. Que você leve luz para o mundo que está em trevas. E essa luz não é tua. Essa luz vem dEle para que eu leve-a para os outros. Vamos continuar esse raciocínio agora por outro viés. A expectativa do brasileiro, eu não sei exatamente quantos são, 70 e tantos anos talvez, 80, 100, não interessa. Quantos anos você vai viver? Esse tempo, que parece muito, ele não é nada comparado com a eternidade. Deus te criou com um propósito. Mesmo que você não entenda e não creia nisso, não está preocupado com isso, pense numa coisa. Você existe. E tua passagem por esse mundo, porque você vai morrer, sabia? A tua passagem por esse mundo, o que você vai deixar? Qual é o legado que você vai deixar? Quais são as influências que você vai deixar? O que você plantou? Você já parou para pensar nisso? O que eu fui falar lá no Agnes, para aqueles jovens, era que Deus, através da vocação deles, quer mudar o mundo. E eu falei para eles, eu não estou preocupado, e você talvez esteja, qual será a tua vocação? Eu não vim aqui te dar a dica de como você vai escolher a vocação. A vocação Deus vai te ajudar a escolher. Mas qualquer que seja a vocação, se essa vocação for colocada à disposição de Deus, Deus pode usar a tua vocação para impactar vidas, mudar
o mundo. Há mais de 100 anos atrás, no século XIX, um médico que não falava a nossa língua, largou lá a América, os Estados Unidos, veio para cá para anunciar o Evangelho. Quase morreu, quase foi linchado, quase apanhou, e ele persistiu. Aquele médico usou a sua profissão de médico para abençoar o Nordeste, o Agreste, de mais de 100 anos atrás. Aquele médico salvou a vida do avô do meu amigo, que ia morrer uma facada, 9 facadas. Cuidou dele na casa dele. E o avô de George conheceu a Cristo através do trabalho de excelência do Dr. George Butler. E hoje, para quem não sabe, eu vou falar em primeira mão não. George, o nome dele, Emídio George. Pronto, agora te entreguei. Ele tem um Emídio aí na frente para estragar a história, né? Mas o George, ele tem George no nome, em homenagem a George Butler, que levou Cristo, levou luz para a vida do avô dele. E por conta disso, hoje o neto do homem que ele salvou a vida, e hoje está na eternidade, é presbítero da 4ª igreja de Garanhuns. Um médico. Então você pode, através da tua vida, da tua profissão, daquilo que você faz, deixar marcas. Esqueci o nome agora do doutor que inventou a penicilina. Talvez você não tenha noção da importância. Talvez foi dos últimos anos, a invenção mais espetacular, mais importante do mundo foi a penicilina. Na Primeira Guerra, morria muita gente de infecção. As pernas eram amputadas e a maioria morria de gangrena, infeccionadas. Eu li livros que na Idade Média, nos combates, os soldados ingleses levavam uma caixinha com um tipo de sanguessuga, que quando eles eram feridos e criava uma ferida que ia infeccionar, ele botava sanguessuga, para aquela sanguessuga comer, sabe, a ferida podrida, para então ele não infeccionar. Então a penicilina salvou milhões de vidas. Quem inventou essa penicilina? Esqueci o nome agora. Fleming. Thank you very much, my friend. Dr. Fleming foi quem criou a penicilina. Agora, talvez você não saiba que Fleming, ele era um menino pobre, não tinha condição de estudar. E ele era filho do empregado do pai de um aristocrata inglês chamado a família Churchill. E o filho do patriarca do Churchill estava nadando e ia morrer afogado. E esse menino, Fleming, salvou a vida, nada mais nada menos, de Winston Churchill. E o pai dele, grato por ter salvado a filha dele, pagou os estudos de Fleming. E Fleming foi para a universidade, se formou pesquisador. E esse homem inventou a penicilina. Sabia disso? E quem que ele salvou de morrer afogado? Nada mais, nada menos que o Winston Churchill. Um dos outros grandes líderes da história da humanidade. Você pode, com atitude, com a tua carreira, com a tua profissão, abençoar, impactar, salvar, mudar uma vida. Basta uma. Eu citei de manhã que Moody, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, do século XIX, eu creio que na história ele só é superado por Billy Graham, mas Billy Graham tinha meios e recursos que Moody não tinha na época. Quando eu digo meios e recursos, era aviões, não é, equipe, tecnologia. Então Moody no século XIX, 1800 e alguma coisa, foi o maior pregador, o maior ganhador de almas. Mas Moody era filho, atenção mãe,
de uma viúva que tinha 9 filhos. E aquela mulher nos deu mude. Você, mãe, pode educar um mude, e basta um. O mérito dessa mulher foi criar mude. Os pais do Billy Graham, quem discipulou, quem levou a Billy Graham para Jesus, não precisa ganhar mais ninguém, basta levar a Billy Graham. Vocês estão a perceber? Você pode mudar a história do mundo com a tua profissão. Você é o quê? Advogado? É médico? É engenheiro? Ou quer ser? Não importa. Onde você estiver. Aí eu volto ao texto. Onde você estiver. Deus quer te usar para ser luz no mundo, para o mundo. É o texto que eu li. Vós são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, alto. Deus quer pegar você, se você entender isso. Pegar a tua vida e colocar no lugar alto. Ele quer te honrar. Para dali, você iluminar, né, todos que estão ao teu redor. Você é advogado? Deus pode te usar para iluminar todo um fórum, toda uma empresa de advogados. Teus clientes. Você é médico? Conheço história de médico cristão operando, né, que o paciente perdeu, morreu, e ele bota a mão e começa a orar e o paciente volta à vida. E quantas histórias temos assim? Eu tive o privilégio, eu não vou contar a minha história porque eu vou chorar, até porque também não tenho tempo para tal. Eu sou oficial superior da Marinha do Brasil. Falei aqui hoje de manhã, um menino, nascido e criado numa favela, catou lata na rua, papelão na rua, foi muito humilhado por causa disso, para poder ganhar uns trocos. Meus irmãos e nós, e eu, fomos alimentados com sopa que minha mãe ia buscar na Legião da Boa Vontade. Vocês lembram? Eu não sei se por aqui tinha. A roupa que usávamos, esse calçado, minha mãe ia lá buscar na Legião da Boa Vontade. Essa é a minha história. Nossa casa muito pobre, não tinha luz elétrica, não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha nada. Mas esse era meu mundo. Eu nem desconfiava que tinha lá no outro mundo. E nós rompemos a barreira da miséria, e Deus me levou e me colocou. Eu me considero em cima do alto monte. Primeiro com a minha carreira. Eu cheguei ao oficial superior da Marinha, fiz colégio naval, escola naval, sem nenhum problema, passei todos os anos e me formei. E a minha namorada, de 14 anos, fomos ao altar. Depois de 8 anos e meio de namoro. Assim que eu pude, casamos. Nós hoje temos e fomos a lugares que nunca imaginávamos, nem que existiam na nossa infância. Mas isso Deus fez com um propósito. E qual era o propósito? Eu chegar onde eu cheguei. A pastor e a missionário. Talvez eu tenha colega de turma me assistindo. A minha turma chegou ao alto comando da Marinha. O atual comandante da Marinha era para ser da minha turma. Quase foi. Por uma questão lá de coincidência, não foi preferência. Ia ser o comandante da Marinha. Eu tenho colegas no alto comando. Muitos colegas almirantes, autoridades estão por aí. E eu vou falar para vocês, eu nunca falei assim em público, mas está dentro do contexto. Vocês entenderem como Deus quer te levar para iluminar o mundo. Quando eu estava na escola naval, eu me converti na passagem do colégio para a escola, ou seja, quando eu comecei o curso superior. Você deve estar falando, como é que você se converteu, Sidney? A minha namorada me levou à igreja. Ela está ali. Ela é minha mãe na fé. E eu me converti mesmo. E os colegas, né? E vocês sabem como é que é brasileiro, cola. Aqui no Nordeste fala colar, né? Quando você copia a prova um do outro. Tinha um esquema de cola. E modéstia à parte, eu era muito bom aluno, muito bom de notas. E eles queriam que eu entrasse para a máfia.
Aí eu falei para eles, não, a minha consciência e meus valores não permitem eu fazer isso. Agora, se vocês quiserem, eu estudo com vocês. O que eu sei, eu passo para vocês. 10 horas tínhamos que apagar as luzes, quer dizer, tínhamos que dormir. Mas quem quisesse estudar, sentava na sua escrivaninha, já não estou sabendo falar brasileiro, em Portugal é outro nome. Sentava na sua escrivaninha e ficava estudando. E grupos de estudo podiam se formar e ir para uma sala de aula, que estava lá disponível, era interno, estudava. Então eu ia 10 horas da noite, eu ia para uma sala de aula, a sala enchia de colegas, eu ia para o quadro ensinar o que eu sabia, da prova que ia acontecer no outro dia. Muitas das vezes me virava à noite, alta madrugada, eu indo lá. Final de semana, os colegas, todos tinham muito mais posse do que eu, iam lá no subúrbio onde eu morava, de carro me buscar, para eu ir para a casa de um deles, juntava 10, 12, a mãe lá fazia a comida aiada, e eu dava aula para eles. Fazia isso porque eu não queria fazer o errado. O que é que gerou nisso? Amigos. Na minha formatura, com a minha noiva, sentado na mesa, veio um irmão de um colega meu, que depois eu vim ser padrinho de casamento, viemos ser, chegou na minha mesa e falou, Sidney, eu vim aqui em nome da minha família, te agradecer, porque meu irmão hoje é um oficial da Marinha, e pelo menos uma platina, a família deve a você. Quem foi glorificado foi Deus. E o tempo passou. A minha turma sabe que eu sou pastor e missionário. Quando eu lancei meu livro, meus colegas de turma foram na minha igreja, almirantes, capitães de mar e guerra, assistir o lançamento. E eles ficaram impactados e queriam convidar o Imaninha para tudo. Todos queriam que eu fosse lá na casa deles, fosse almoçar com eles, para falar de Deus para eles. Assim, gente. E culminou com um dos colegas, e outros tantos que se manifestam. Tem muitas histórias nesse sentido, eu contei para Jorge. De um que me mandou uma mensagem que me emocionou muito, eu chorei muito. Onde ele dizia que eu era o Samuel da turma. Que ele nunca entendeu por que um oficial brilhante e inteligente, ele era um dos meus alunos que ficava à noite comigo, largou a marinha para ser pregador da palavra de Deus, palavras dele. E ele disse que naquele dia entendeu, quando ele conheceu a história da chamada de Samuel. E ele vira para mim e fala assim, você é o Samuel da turma. Os nossos colegas foram escolhidos pelo almirantado para ser almirante, mas você foi escolhido por Deus para ser um pregador da palavra de Deus. Esse colega falou no almoço comigo, a Maninha, eu fiquei assustado, chegou para mim e para a Maninha falou assim, Sidney, você e Maninha são referência, modelo da turma. Falei, não. Eu comecei a ficar assustado. Não sou. Você não me conhece, eu sou pecador, eu não presto. Eu estou casado 40 anos com ela, mas é graça de Deus. É Deus na minha vida, não sou eu. Sidney, fala o que você quiser, mas você e Maninha sou eu. Não consegui convencê-lo. Chegamos em casa, lá no Rio. Aí a ficha caiu. Eu falei, Maninha, somos. Deus nos chamou para ser modelo e referência na nossa turma, onde colegas almirantes, não tem ninguém para chegar e testemunhar para eles, mas eu tenho acesso a eles. Deus nos chamou para ser modelo e referência, para influenciá-los, mas nós não podemos acreditar que somos os bons. Nós temos que ter a consciência que isso é graça, mas Ele quer que sejamos modelo. Então, em nome de Jesus, vamos sê-lo, apesar de nós. A minha turma nos olha assim. Eu já recebi várias visitas lá em Portugal de colegas de turma. Eles sabem que minha casa está aberta. E eles querem ir me visitar. E todos eles, para a glória de Deus, nos escrevem depois impactados com a nossa história. Porque eles perguntam, Sidney, mas como é que você veio parar aqui? Ele sabe que eu sou missionário, que eu sou pastor. Mas como é que você veio? Por que você veio? E eu conto. E ele ficou impactado. Alguns eu consegui levar no nosso projeto missionário. E eles saíram impactados. Colegas meus que eram ateus, são hoje, creem em Deus. E diz, muito perto. Ele mesmo diz, Sidney, estou perto, falta pouco, falta só o toque do Espírito.
para se converter. Ele já é crente e não sabe. A experiência, a bagagem toda que eu recebi na Marinha, eu trouxe para o campo missionário e tem me sido muito útil. Você não tem noção como eu sou grato que eu aprendi na Marinha, para poder praticar no ministério. Esse é um resumido da minha história. Mas é isso que Deus também quer fazer na tua vida. Deus quer que você seja a luz onde você está. Deus quer te usar para mudar o mundo. Como é que você vai mudar o mundo? E eu falei hoje, quem veio de manhã ouviu. Quando primeiro Deus te usa para mudar o teu mundo mais próximo, que é a tua família, teus filhos. Se você é referência, modelo para os teus filhos serão referência para os teus netos, e os teus netos para o teu bisneto. E isso é uma progressão geométrica. Se você influencia teus filhos, você vai influenciar os teus parentes com o teu testemunho, com a tua coerência, com a tua benignidade, com a tua paciência, com o teu amor. O que eu preguei hoje de manhã? Eu só dou o que tenho. Então você dá o que você tem. E você vai, essa bola de neve, essa onda, né, que uma vai impulsionando a outra, ela não tem fim. Você vai influenciar, vai impactar os teus parentes, os teus amigos, e vai esse envolvimento, e só na eternidade você vai saber onde chegou a tua influência. Eu tenho dito que quando eu estiver no céu, e os meus netos eu conheço. Eu acho que eu não vou conhecer bisneto. Mas vai chegar o bisneto e vai falar comigo: Bisa, obrigado. Obrigado pelo testemunho, pelo legado que você deixou. Porque esse legado me alcançou. E eu estou aqui no céu por tua causa. Vai chegar meu tetraneto, vai me procurar: tetravô, obrigado. O teu testemunho impactou a nossa família. E hoje eu estou aqui no céu por conta disso. E vai chegar o meu quintaneto, até Jesus voltar eles vão chegar. E vamos nos ver. E eu vou ter noção no céu de onde eu como luz iluminei. Eu sei hoje que Deus me tirou, que estava escondido embaixo lá do móvel. É uma metáfora isso. Eu estava lá num buraco, numa favela do Rio de Janeiro. E Deus me tirou de lá com a sua mão poderosa. E me colocou para eu iluminar. E eu nunca me dei conta disso. Eu fiz isso com toda naturalidade. Mas hoje eu percebo isso. Deus me levou onde me levou. As autoridades que eu conheço. Para poder ser referência, modelo de influência para mudar o mundo. Talvez você não tenha noção do que eu estou falando, assim, em termos de autoridade. Mas eu estudei 1 ano, fiz um curso de aperfeiçoamento de capitães no Exército 1 ano. E quem foi meu colega de turma foi o vice-presidente, o general Mourão. O presidente da República, nós temos muitos amigos comuns. Eu não tenho amizade com ele, não o conheço pessoalmente. Mas tenho muitos amigos comuns. Alguns foram cogitados até para ser ministro. Então a minha turma chegou aí nisso. Quem vai levar o evangelho para eles? Quem tem proximidade? Hoje eu estou em Portugal, mas mesmo de Portugal, a minha turma está sendo influenciada. E os portugueses, o que eu aprendi, Deus está usando para levar luz para Portugal. Teve uma época que eu tive uma crise, briguei com Deus, eu me envergonhei e joguei na cara de Deus. Deus, eu não precisava passar por isso. Eu estava bem, eu tenho minha casa, a minha igreja. Eu estou sendo humilhado, maltratado. Eu vou desistir. E briguei com Deus. E depois eu fui para o Facebook e coloquei lá. Quem me respondeu foram os portugueses. Eu tinha aluguel atrasado. Tinha que pagar uma multa muito elevada lá no Serviço Estrangeiro e Fronteira na renovação do visto. Uma coisa injusta.
E Deus me deu um ensinamento. Muitos portugueses escreveram: Sidney, não vai embora. Eu agradeço a Deus, eu nunca te falei. Porque Deus escolheu Portugal para você vir. E eu agradeço a Deus, eu agradeço a você, porque você obedeceu e veio. Não nos abandona. Eu estou aqui, eu tenho ovelha que tem medo de eu não voltar. Tem receio da gente não voltar. Mas eu resolvi pegar a minha vida, entregar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, eu quero mudar o mundo que eu vivo, o mundo onde o Senhor me levar. Eu quero ser instrumento teu. Eu não tenho mérito, eu sou pecador, estou num processo de aperfeiçoamento, estou muito longe de ser aquilo que eu gostaria de ser até, quanto mais do que Deus gostaria que eu fosse. Mas eu quero gastar a minha vida no teu serviço. Há 4 anos atrás, apareceu um câncer. Ninguém quer ter um câncer. E Deus cuidou de mim. Eu não tenho nenhum tumor, mas eu tenho células que são combatidas, com tratamento, com acompanhamento. Eu estou ótimo. Eu percebi que Deus me deu uma sobrevida. E eu renovei o meu contrato com Ele. Falei: Senhor, essa sobrevida que você me deu, eu quero gastar te servindo. No Brasil, Portugal, onde Ele me mandar. Mês passado nós estivemos na Inglaterra, dando conferência lá. Em junho nós vamos a Luanda fazer um casamento e pregar numa igreja lá de africanos. Orem por mim, porque me disseram que o culto é o dia inteiro. É um atrás do outro. Naquele ritmo africano de ser. Eu não sei se eu sobrevivo a uma maratona dessa. Então eu decidi isso. Agora e você, qual é a tua decisão? Deus quer pegar você, tirar do anonimato ou do lugar escondido e levar você para brilhar. A tua luz, a luz que Cristo quer colocar em você. Ou se você já tem a Cristo, a luz que há em você, Ele quer te colocar no alto. Colocar lá acender mais a chama e ela iluminar tudo que está ao teu redor. E aí valeu a pena existir. Porque se você não glorificar a Deus assim, se você não deixar um legado, se você não influenciar, para que você existiu? Valeu a pena existir? Vai passar e não vai deixar nada aqui, nem para os seus filhos, nem para sua esposa ou seu esposo, nem para os seus parentes, para os seus amigos. O que você vai deixar? Deus quer usar você para mudar o mundo. E talvez Ele quer te levar para mudar muito mais do que você pode imaginar. Porque Ele sempre nos faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Está na palavra. Ele quer fazer isso contigo. Mas você quer que Ele faça? Você quer seguir o propósito? Você quer cumprir o propósito pelo qual Deus te criou? Você quer corresponder à expectativa que Deus tem em você? Mas agora eu quero dar uma palavra e dizer para você, e o pastor Wallace orou com muita unção sobre aqueles que estão aqui, que estão com muita luta, que estão tristes, que estão abatidos. A palavra agora é para você. Você deve estar pensando: Sidney, você está falando de luz, de iluminar, mas a minha lamparina apagou. Está apagando. Eu estou cheio de luta, estou cheio de problemas. Imagina lá o Sérgio e a Carla. A luz está se extinguindo. Eu quero te dizer um texto que está em Isaías, que está nos evangelhos, que diz: Ele não veio apagar a torcida que fomega, nem esmagar a cana quebrada. Vocês pernambucanos, a metáfora da cana quebrada é muito fácil para vocês. Português nunca viu uma cana. Você sabe o que é esmagar a cana quebrada? Pelo vento, pela ação humana, né? Mas é a lamparina que está apagando. Talvez os mais jovens aqui nunca viu uma lamparina. Só viu em museu. Mas eu estudei com lamparina. Jorge, que é mais velho que eu, conheceu lamparina, não conheceu? Tinha muita lamparina lá. A lamparina que vai fumegando porque a chama está apagando. E como é que nós apagamos a lamparina, nossos pais, nossa avó? Fazia assim, né? A Bíblia diz que Ele não veio apagar a torcida, o pavio
que está fumegando. Não, ele veio reacender a tua lamparina. Sidney, eu estou muito apagado, eu estou machucado, eu estou quebrado. Amós 3,12 diz: eis, assim como o leão, assim como o pastor livra da boca do leão 2 perninhas e um pedacinho da orelha, assim eu livrarei-te, ó Israel. Talvez a vida, o inimigo, as lutas te pegaram. O leão te afastou da casa de Deus. O leão te afastou da comunhão com Deus. E comeu, e foi te destruindo. E só sobrou 2 perninhas e um pedacinho da orelha. O pastor, que o texto fala, ele vai lá e luta com o leão e tira o resto da boca do leão. E ele vai em terra chorando o que sobrou. Mas o meu Deus, ele tem poder de pegar as 2 perninhas ou o pedacinho da orelha e refazer tudo de novo. Você está se sentindo assim, quebrado, machucado, não sobrou nada? Pois eu vim te dizer profeticamente que o Senhor veio aqui. Você veio aqui para ouvir isso. Ele vai reconstruir a tua história, a tua vida, para que você seja colocado num lugar alto e ilumine os que estão ao redor, e você possa contar a tua história. Eu tenho uma história para contar, que glorifica a Deus e que influencia outras pessoas que estão ao meu redor. Você também tem, mas você precisa deixar e querer ser luz para o mundo, transformar o mundo que te cerca, a começar pelos mais próximos de você. O nome disso, sabe o que é? É relacionamento com Deus. Não é religiosidade. É relacionamento. Relacionamento eu tenho com a minha mulher, profundo, pessoal e íntimo. Hoje eu sou muito amigo de George e Adriana. Começou o ano passado, num mover de Deus, né? Extraordinário. Como é que eu ia imaginar que ia ser amigo, né? De Emílio George. Mas esse relacionamento foi crescendo com o tempo, com os contatos. No nosso caso, mais por WhatsApp que outra coisa. Você precisa ter esse relacionamento com Deus. Isso não é religião. Eu não prego religião, não sou religioso e creio que a religião não resolve o problema do homem. O que resolve o problema do homem é Jesus Cristo. Relacionamento com Cristo. Você precisa conhecer esse Cristo. Entregar sua vida a Ele. Para que Ele coloque a luz dele em você. E se essa luz apagou, Ele reacende. Porque Ele quer pegar você para iluminar o mundo. Vós sois a luz do mundo. Que tal? Qual é a tua decisão? Você quer continuar na mediocridade? Você quer continuar com a tua vidinha, né, apagadinha? Ou você quer fazer da tua vida, da tua carreira, do teu relacionamento, da tua capacidade, da tua habilidade, algo que impacte as pessoas que estão ao redor? A escolha é tua. Se você entrou aqui e ainda não entendeu que Jesus Cristo na vida faz a diferença, se você já andou com Cristo e hoje está afastado, Ele quer reacender a chama. Ele quer refazer a tua vida, a tua história, e quer te colocar num lugar alto para iluminar todos que estão ao redor. Que Deus te abençoe e que essa palavra você saia daqui ruminando, meditando nela e decidido que tu ore a partir de hoje. Senhor, como Sidney falou, eu quero ser bênção para o mundo. Eu quero influenciar os que estão mais perto de mim, mas eu quero influenciar o distante. Eu não quero mais ser influenciado. Eu não quero ser mais arrastado pela correnteza. Eu vou nadar contra a correnteza, mas o Senhor vai me dar forças e eu vou iluminar o mundo como a tua palavra diz. E aí o texto termina dizendo isso. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deus te abençoe. E meu abraço
Obrigado pelo carinho. Se você quiser comprar o meu livro, o material está lá com o meu irmão Jeová. E não vai embora sem me dar um abraço, né? E olhar, conhecer os olhos verdes da minha mulher. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe você, pastor Wallace. Muito obrigado. Deus te abençoe.